Olá, seja bem-vindo. Nós vamos falar agora sobre assíntotas horizontais, como determinar uma assíntota horizontal, o que é uma assíntota horizontal e falar também dos gráficos que apresentam estas assíntotas. Nós temos aí mais um exemplo, uma função f de x, que é igual a x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1. Note que não é uma função racional, é uma função que envolve uma raiz quadrada, né? Então nós temos aí uma razão, né? X dividido por raiz quadrada de x quadrado mais 1. Para verificar os limites, né, para verificar se existem assíntotas horizontais ou não, nós vamos fazer os limites. Fazer o limite quando x tende a mais infinito e o limite quando x tende a menos infinito desta função, que é x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1. X de x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1. O processo é o mesmo, vou usar a nossa regrinha, né? Vou procurar número dividido por infinito, que vai dar zero. E aí eu vou dividir tanto o numerador como o denominador pelo maior expoente de x que está no denominador, que no caso é x quadrado dentro da raiz. Então vou reescrever esse limite da seguinte forma. Esse limite ele vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de pegar o numerador e denominador e vou dividir tanto em cima como embaixo pela raiz quadrada de x quadrado. Perceba que eu posso fazer isso, né? Eu posso pegar uma fração, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, pelo mesmo valor. Então, no caso aqui vai ficar x dividido pela raiz quadrada de x quadrado, e aqui vai ficar a raiz quadrada de x quadrado mais 1 dividido por x quadrado. Bem, o que acontece? Aí aparece um problema, né? Com esse raiz quadrada de x quadrado. Por quê? Raiz quadrada de x quadrado, a raiz quadrada de x quadrado, isso aqui na verdade é um módulo de x. E o módulo de x, ele é igual a x se o x for positivo, se o x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é igual a menos x se o x for negativo, menor que zero. Então nós vamos ter que levar em consideração essa definição aqui. Raiz quadrada de x quadrado é o módulo de x. Então na verdade isso aqui é x dividido pelo módulo de x, né? E aqui é raiz quadrada de x quadrado mais 1 dividido por x quadrado. Ou seja, nós vamos reescrever esse limite, né? Como sendo igual ao limite quando x tende a mais infinito de x dividido pelo módulo de x, só como o x tende a mais infinito, x é positivo. Se o x é positivo, o módulo de x é o próprio x, então x dividido por x, tudo isso dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1 dividido por x quadrado. Coloquei tudo em uma única raiz. Isso aí vai ser igual ao limite de, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de 1 dividido pela raiz quadrada de x quadrado dividido por x quadrado é 1 mais 1 dividido por x quadrado. Que no fim das contas vai ser igual a, lembre-se, x tende a infinito, x quadrado também tende a infinito, e número dividido por infinito é zero. Então essa parcela aqui desaparece. Então nós temos 1 dividido pela raiz de 1. Raiz de 1 é 1, 1 dividido por 1 é 1. Né? Então
a reta y igual a 1 do lado direito é uma assíntota horizontal desse gráfico. Vamos ver para o lado esquerdo. Lembra que agora o x tende a menos infinito. Então, vou fazer a mesma continha, né? Isso aqui vai ser igual ao limite. Quando x tende a menos infinito, de x dividido pela raiz quadrada de x quadrado, raiz quadrada de x quadrado mais 1, dividido pela raiz quadrada de x quadrado. O começo é o mesmo, né? O começo é a mesma coisa, os dois limites são iguais. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito de. E é aqui que vai aparecer a nossa diferença, né? Ali que vai aparecer a diferença. Por quê? Como o x tende a menos infinito, o x é um número negativo. Se o x é um número negativo, a raiz quadrada de x quadrado, que é o módulo de x, sendo x um número negativo, é menos x. Então aqui nós vamos ter x, né? No próximo passo, x dividido por menos x. E aqui embaixo é a mesma coisa. Raiz quadrada de x quadrado mais 1 dividido por x quadrado, que vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito de. Bem, x dividido por menos x é menos 1. Menos 1 dividido pela raiz quadrada de x quadrado por x quadrado é 1, mais, né, 1 sobre x quadrado, que vai ser igual a 1 sobre x quadrado é número sobre infinito, o número sobre infinito é zero, essa parcela aqui vai desaparecer, e vai sobrar menos 1 sobre raiz de 1, menos 1 sobre raiz de 1 é menos 1. Então essa função, na verdade, ela tem duas assíntotas, né? Duas assíntotas horizontais. Do lado direito é o y igual a 1, do lado esquerdo é o y igual a menos 1. Vamos ver como que isso é representado no gráfico. Nós temos ali o nosso sistema de eixo xy, já representada a reta, né? A cinta horizontal para o lado direito, quando x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, a reta y igual a 1. E quando x tende a menos infinito, né? Quando x tende a menos infinito, a reta y igual a menos 1. E nós vamos ter aquele movimento de assíntota, né? Um movimento em que a função se aproxima dessas retas horizontais, né? Sem nunca tocar. No caso aqui, do lado direito, né? Quanto maior o valor de x, mais próximo dessa reta vai estar o valor da função, o valor de y. Bem, só que ele vai estar próximo por valores maiores ou menores, né? A minha aproximação é por valores maiores que 1 ou menores que 1. Vamos pensar num número, pensa no x igual a 100. Se o x for 100, a nossa função vai ser 100 dividido pela raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 1. Lembra, 100 ao quadrado mais 1, a raiz quadrada é um número ligeiramente maior que 100. Um número ligeiramente maior que 100, se eu faço 100 dividido por um número ligeiramente maior que 100, né, que tem x ao quadrado mais 1, esse mais 1 faz com que a raiz quadrada seja ligeiramente maior que 100. Se eu faço essa divisão, o resultado da divisão é um número menor que 1. Pequena coisa menor que 1, mas ele é menor que 1. Então, nesse caso, a minha aproximação é por valores menores. Por valores menores, é do lado de baixo. Então, a nossa curva aqui, quando x tende a mais infinito, ela faz essa aproximação. Ela se aproxima dessa linha por valores menores. Então, essa aí seria a nossa curva, né, para o lado direito. Para o lado esquerdo, imagina um x igual a menos 100. Então, menos 100 dividido por menos 100 ao quadrado mais 1. Menos 100 ao quadrado mais 1, a raiz quadrada disso é ligeiramente maior que 100.
Se é ligeiramente maior que 100, porque está somando 1 aqui, né? Então a raiz quadrada de 100 ao quadrado é 100, ou a raiz quadrada de menos 100 ao quadrado é 100. Porém tem esse mais 1, então ela é ligeiramente maior que 100. E menos 100 dividido por um número ligeiramente maior que 100, e menos 100 dividido por um número ligeiramente maior que 100, menos 100 dividido por um número ligeiramente maior que 100 vai dar negativo. Porém, um valor negativo do tipo menos 0,99, menos 0,999, ou seja, números que em valor absoluto são menores, né? São menores que 1. Porém, em valor relativo, são maiores que menos 1. Ou seja, números cuja aproximação se dá pela parte de cima, né? Imagina que a aproximação na parte de cima, esse lado. Perceba que se o x for igual a zero, aí eu vou estar descobrindo onde que essa função passa quando ela corta o eixo y. Se o x for igual a zero, nós temos 0 dividido pela raiz de 0 mais 1. 0 dividido pela raiz de 1. 0 dividido pela raiz de 1 é 0. Ou seja, essa curva ela passa, né, aqui pela origem do sistema. Então, se nós juntarmos aqui, ó, vamos ter uma curva ligeiramente parecida com essa. Lembra que é só um esboço do gráfico, né? Vou dar uma ajustada aqui, ó. É só um esboço do gráfico, seria um gráfico parecido com esse, certo?